Fala galera, passamos de fase, hein? Deixamos a elétrica para trás agora, não tanto para trás assim, porque a gente vai precisar de alguns conceitos ainda. E começamos a falar de magnetismo. Primeiro eu vou só falar de magnetismo, tá? Depois eu acrescento o eletromagnetismo que fala. Quando a gente tá falando de corrente elétrica lá, efeitos da corrente elétrica, daí eu falei pra você do efeito Joule, falei pra você do efeito luminoso e falei do efeito magnético também. Falei, por exemplo, que toda vez que passa corrente por um fio, esse fio cria em torno de si campo magnético, lembra disso? É isso que a gente vai estudar agora. Uma das coisas que a gente vai estudar é exatamente isso, o campo magnético num fio, fechou? Mas agora só a parte basiquinha pra gente começar magnetismo massa mesmo, entenda esses conceitos básicos para depois você levar de boa os conceitos mais complexos, tá? Então vem comigo, se ajeita na cadeira e vamos lá. Introdução ao magnetismo. Galera, olha que foto massa. Essa foto de cara já te mostra o campo magnético da Terra. Mas a gente vai falar dessa paradinha hoje ainda, daqui a pouco, mas vai falar, tá? Ó, primeira coisa importante sobre magnetismo é, obviamente, falar sobre ímãs. Meu, já imaginou que loucura você tá andando na rua lá? Não tinha rua na época que descobriram os ímãs, mas você estava andando na trilha, na estrada deles lá, e você encontra uma pedrinha. Ah, daí você olha aquela pedrinha, nossa, que pedrinha legal, daí você olha assim e tal, de repente, essa pedrinha atrai outra pedrinha. Você fala, nah, você nunca tinha visto aquilo. Daí você fala, meu, que coisa do Jânio, né? Ô, pegou uma pedrinha, essa pedrinha atraiu outra pedrinha. Daí você tira, tirei. Daí você fica naquela, ela vai se atraindo. Daí de repente você vira a pedrinha e não mais se atrai, elas se repelem. Meu, daí ferrou, joga a pedrinha pra cima e sai correndo, né? Porque isso aí não é coisa de Deus, não. Galera, isso foi como foi descoberto o magnetismo. Sério, foi mais ou menos, claro que eu romanceei um pouquinho, mas foi mais ou menos assim mesmo. Porque, ó, tinha a pedrinha chamada magnetita, que apresentava atributos magnéticos. Então ela atraía e repelia, assim como o ímã. Hoje a gente consegue construir ímã artificialmente, mas existem muitos ímãs naturais por aí ainda, sim. Beleza? O que você tem que lembrar sobre ímã? Você tem que lembrar, se você já brincou com ímã, você sabe disso que todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Tem dois polos diferentes, que a gente chama de norte e sul. A gente não fala em positivo e negativo, tá? Positivo e negativo é coisa de eletricidade lá, de carga elétrica. Ímã é polo norte, polo sul. Porém, as leis da atração e da repulsão lá serve do mesmo jeito que serve para eletricidade, serve para cá. Lembra que a gente falou na eletricidade que os opostos se atraem? Então, no ímã também serve, beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, um lado sul, o que vai acontecer? Vai acontecer repulsão. Esse ímã vai ser empurrado para lá e esse ímã vai ser empurrado para lá. Ó, imagina que eu chamo isso aqui de 1 e isso aqui de 2, tá? Ímã 1 e ímã 2. Galera, que fique claro, uma partezinha de mecânica básica, mas que pode vir com algumas pegadinhas aí que você pode errar, ó. Primeiro, essa força aqui é a força que 1 faz em 2. Confere? Ela empurra o ímã para lá. E essa outra força aqui é a força que 2 faz em 1. Tudo bem? Beleza. Mas eu vou te perguntar o seguinte, pessoal. Beleza, eu já sei que se eu colocar polos iguais, o ímã vai se repelir. Isso aí eu sei. E se eu colocar um ímãzinho assim, ó, bem pequenininho, sabe aquele ímã bem pequenininho assim, o menor que eu puder, e colocar aqui o ímã Gigantovski, o maior que eu conseguir, prof. Aqui, ó, polo sul, ó, é tão pequenininho que eu não consigo nem ver. E aqui é polo sul também. Eles vão se repelir? Vão se repelir loucamente, sim. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: quem faz mais força? O ímã 1 no ímã 2 ou o ímã 2 no ímã 1? Fala pra mim. Pegadinha, hein? Quem faz maior força? Nenhum dos dois. É ação e reação. Se o ímã 1 faz uma força no ímã 2, quer dizer que o ímã 2 faz uma força no ímã 1. Certo? Toda ação tem uma reação. Terceira lei de Newton que você aprendeu lá com o Tiaguinho, certo? Então, ó, se eu fosse desenhar aqui, a força com que 2 faz em 1 seria isso aqui. Força com que 2 faz em 1. E a força com que 1 faz em 2? Aqui, ó. O vetor, mesmo tamanho, inclusive. Força que 1 faz em 2. Ficou claro isso aí? É importante que você se ligue
nisso para você não cair nas pegadinhas, fechou? Ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários, fechou? Então, a força que um faz dois, embora se eu diminuir mais, vai ser a mesma coisa, cara. Vai ser exatamente a mesma coisa. Fechou? Sempre a mesma força, ação e reação. Opostos se atraem. Então, se eu girar o polo sul e ficar pertinho do polo norte, o que vai acontecer? Vai acontecer uma atração. Fechou? Mesmos polos se repelem, polos contrários se atraem. Beleza. E tem uma paradinha chamada inseparabilidade dos polos. People, a gente não consegue separar polos de um ímã. Não existe monopolo magnético. Monopolo magnético. Monopolo elétrico? Sim. Monopolo magnético, não. Quer dizer que não existe um ímã que tenha só o polo sul ou que tenha só o polo norte. Tem que ter o polo sul e o polo norte. Ah, professor, e se eu... Você sempre desenha polo norte pra cá, polo sul pra cá, né? E se eu cortar bem no meio, ó, pá! Não fica um sul pra lá, um norte pra cá? Não. Cria-se outro norte e outro sul. Fechou? Então, ó, cortei bem no meio, como você falou aqui, ó. Pá! O que aconteceu? Aqui continua norte, só que o outro lado de cima virou sul. Sacou? O outro também. Aqui continua sul e o lado virou norte. Ah, professor, e se eu cortar de novo? Pá, cortei. Daí continua norte, virou sul. Aqui continua sul, virou norte. Continua norte, virou norte. Melhor, continua norte. E aqui virou sul. Aqui continua sul e aqui virou norte. Beleza? E se eu for cortando, pessoal, vou cortando o máximo que eu puder. Não dá mesmo assim, mesmo se eu for cortando o que eu puder. Não dá. Beleza? Fechou? A não ser que você chegue no átomo, mas se chegou no átomo, separou o elétron do próton, daí já perdeu o magnetismo faz tempo. Beleza? Então não dá. Inseparabilidade dos polos é o nome desse princípio aí. Galera, uma coisinha que você aprendeu também, você já aprendeu duas forças de campo, isso com certeza. O que são duas forças de campo? Ó, força é uma interação entre dois corpos. O melhor conceito de força que eu tenho para te dar é uma interação entre dois corpos. Agora me fala de alguma força que acontece e você não precisa tocar no objeto para ela acontecer. Hã? Uma, gravidade, outra, força elétrica. Força elétrica, ó, tinha um próton aqui, um elétron aqui, eles se atraíam, né? Mesmo que um não tocasse o outro, eles se atraem à distância. Isso é força de campo. Só que para toda força de campo, tem que existir, para ela interagir, para ela existir de fato essa força, tem que existir um campo. Força de campo, precisa existir um campo. No caso da gravidade, tem um campo gravitacional. No caso do elétrico, tem um campo elétrico. E no caso do magnetismo, tem o campo magnético, que é como essa força ela viaja para pegar o objeto e atrair ou repelir. Beleza? Então, ó, aqui também tem campo magnético. E a gente aprendeu a desenhar tanto campo gravitacional, né? Campo gravitacional é isso aqui. Aqui está o planeta, aqui está a minha Paraíba. E daí, ó, campo de aproximação em se tratando de gravidade. Foi ou não foi? Aprendeu isso ou não? Para eletricidade, o campo era assim, ó. Se fosse uma carga positiva, sai do... Nossa, professor, eu lembro que você fazia isso, né? Isso, faz um tempinho já, né? Sai do positivo e entra no negativo, né? Beleza? Isso é campo elétrico. Agora tem o campo magnético. O campo magnético tem esse jeitão aqui, ó. Sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Então vai ser isso aqui, ó. Sai do norte e entra no sul. Olha as setinhas aqui que estão vindo pra cá. Pá. Tá vendo que elas estão indo pra lá, ó? É, né? Então quer dizer que o polo norte é o amarelo ou vermelho? O polo norte vai ser o... Sai do norte, então vai ser o vermelho. Fechou? Aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Beautiful! Beleza. E aqui tem o ímã normal, o ímã de barra, que é o mais comum aparecer aí pra gente. Sai do norte e entra no sul. Me fala, qual que é o norte desse ímã? Também o vermelho, né? Sai do vermelho e entra no amarelo. Fechou? Isso aqui é um desenho seguinte, ó. Esse desenho você pode fazer também se você jogar... Isso é impressão digital? Não é impressão digital, não. Se você jogar limalha de ferro numa mesa ou coisa assim, limalha de ferro, e você aproximar um ímã mais ou menos potente dessa limalha, ela vai fazer mais ou menos essa configuração aqui, ó. Pá? Ou essa configuração aqui. Fechou?
Então, a gente consegue desenhar isso aí com limalha de ferro em cima de uma mesa e um ímã. Simples, muito fácil, muito tranquilo. Só saiba que existe um campo magnético. O que é campo magnético? É uma deformação no espaço que leva a força magnética até os outros objetos. Então, tem um objeto que gera o campo. Então, tá aqui, ó, o meu ímã, por exemplo, um objeto que gera o campo, norte e sul. Daí, esse objeto vai deformar o espaço que ele está contido. Tá aqui, ó, vai deformar o espaço que ele está contido, de modo que o desenho desse campo vai ser sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Beleza? De modo que se eu colocar outro ímã aqui, ele vai ser atraído ou repelido. Fechou? Então, campo é o que leva força. Se eu colocar outro ímã nesse campo, vai aparecer uma força magnética que a gente vai aprender a calcular depois. Algumas coisinhas importantes sobre campo. Ó, propriedades das linhas de indução magnética. Linhas de indução são aquelas linhas que saem do positivo e entram no negativo, tá? A gente fala linhas de indução magnética. Elas nunca, never se cruzam. Nunca se cruzam, tudo bem? Essas linhas nunca se cruzam. Elas saem externamente do polo norte para o polo sul. Simples, coisa que eu já falei. O vetor indução magnética é tangente às linhas de indução. Essa aqui eu vou dar uma circuladinha, que eu já vou falar disso quando eu falar de bússola, tá? O vetor indução magnética é tangente às linhas de indução. Quanto mais próximas, maior o módulo de vetor indução. Ou seja, quanto mais próximas as linhas, maior o campo. A gente já falou disso em elétrica também. Então assim, ó, se eu tiver linhas de campo magnético nesse estilo aqui, olha só que legal. Me fala, ponto A ou ponto B? Qual lugar o campo é maior? O campo é maior no ponto A, por quê? Porque tem mais linhas de campo concentrado. Então, ó, quanto mais próximas, maior o módulo do vetor de indução. Fechou? São cíclicas, ou seja, fechadas. Elas saem de um lugar e voltam para outro lugar. Fechou? São cíclicas, ou seja, fechadas. Essa aqui, o vetor indução magnética tangente às linhas de indução, eu já vou falar dele só um pouquinho, só espera um pouquinho que eu já falo. Ó, antes de falar então, deixa eu só falar disso aqui. Alguns materiais bem específicos, eles são chamados, tem um nomezinho especial, são os que mais caem na tua prova, eles são chamados de ferromagnéticos. São materiais que você consegue magnetizar. Era essa palavra que eu queria. São materiais que você consegue magnetizar e eles viram ímãs por um bom tempo. Então, ó, materiais ferromagnéticos ou ferreomagnéticos apresentam a estrutura molecular que se comporta como pequenos dipolos magnéticos. Então aqui, ó, tá aqui a estrutura normal. Estrutura normal. Daí, quando você coloca esses materiais num campo magnético, elas se organizam de modo que ela próprio vira um ímã. Sacou? Então, ó, ao serem expostos a campos magnéticos, esses dipolos a nível atômico se orientam de acordo com as linhas de campo, se alinhando a elas. Nessa situação, o próprio campo do dipolo se alinha ao campo externo, reforçando a intensidade desse. Ou seja, o objeto ferromagnético, ele próprio vira um ímã, sacou? Então eu consigo magnetizar coisas com materiais ferromagnéticos. Pessoal, me dá exemplo de material ferromagnético, só que eles são atraídos lá pelo ímã, tipo ferro, tipo o níquel, tipo cobalto, tipo algumas ligas metálicas. Fechou? Então, você pediu um, tá aí 4 exemplos de materiais ferromagnéticos. Para você ter uma ideia, é comum a gente colocar um núcleo de ferro, doce no caso, núcleo de ferro, ó, ferro, no interior de bobinas. Então a gente faz a bobina lá, a gente já vai estudar bobina, mas já sabe que bobinas são fios enrolados. Então você coloca o fio bem enrolado lá e coloca um núcleo de ferro doce, que é para potencializar, além do campo magnético que a bobina vai gerar, que eu já vou te explicar como que ela gera esse campo, vai ser gerado outro campo magnético que potencializa o primeiro, que é do material ferromagnético que está exposto a um campo magnético externo. Fechou? Então, material ferromagnético é importante aí pra gente. Beleza, people.
Sobre magnetismo ainda, parte básica, parte conceitual, o que é importante a gente saber? É importante saber que a Terra, ela está imersa num campo magnético. Então, existe o nosso campo magnético da Terra. Isso é importante saber. E é importante saber também que o campo magnético da Terra não coincide com o polo magnético da Terra, desculpa, não coincide com o polo geográfico da Terra. Então, assim, ó, a Terra, ela está inclinada segundo o eixo da eclíptica aqui, não tá? Então, o polo norte é aqui, ó. Tá vendo o polo norte aqui? Só que o norte do ímã da Terra, que gera esse campo magnético, vamos supor assim, ele tá aqui embaixo. Tá vendo a linha do nosso campo magnético? É essa aqui, ó. O eixo magnético que fala é esse aqui. Ele não coincide com o eixo de rotação da Terra. Isso é importante saber. O eixo magnético não coincide com o eixo de rotação da Terra. Tem uma inclinação entre eles. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você usa uma bússola, para que serve uma bússola? Uma bússola, ela aponta o norte da Terra, né? Se você segue uma bússola perfeitamente para onde ela está apontando, você não vai chegar exatamente no norte da Terra. Você vai chegar com um certo ângulo, ó, vai chegar num ponto que não é exatamente o norte da Terra. Por quê? Porque tem uma diferença do eixo de rotação e o eixo magnético da Terra. Fechou? Lembre-se, falei da bússola, né? A bússola, ela sempre aponta para o norte, né? Se a bússola ela é guiada por campo magnético, pensa comigo uma coisa. A bússola, ela é guiada pelo campo magnético da Terra. Então, o norte da bússola lá, ele é guiado pelo campo magnético da Terra. Beleza. Se o norte da bússola aponta para o norte da Terra, quer dizer que lá deve ter um sul magnético. Faz sentido? Porque o que atrai o norte? O que atrai o norte? Não seria o sul? O norte atrai o norte? Não, o norte repele o norte. Então, o que atrai o norte? O sul. Então, ó, o norte da bússola aponta para o norte da Terra. Quer dizer que lá no norte da Terra tem a formação de um sul magnético. Então, por isso que nesse desenho, ó, o sul tá aqui em cima, ó. O sul tá em cima, o norte tá embaixo. Ou seja, o campo magnético da Terra é orientado nesse sentido aqui. Sai do norte, vem pro sul. Sai do norte, vem pro sul. Sacou? Então, é isso que tá acontecendo aí. Beleza? Tá. Então, a gente já sabe que existe campo magnético na Terra. A gente já sabe que o eixo magnético ele está inclinado em relação ao eixo de rotação da Terra. Ou seja, se você seguir a bússola perfeitamente, você não vai chegar exatamente no norte da Terra. Vai chegar com uma certa inclinação. Só que essa inclinação, no final das contas, vai dar vários quilômetros, tá? Beleza. E eu sei que é como se tivesse, tá? Não tem um ímã em barra lá no centro da Terra. Não tem, já tô te falando. Embora a gente não saiba exatamente por que existe o campo magnético da Terra, a gente não sabe ainda isso. A melhor teoria, a teoria que a gente mais aceita, é que lá dentro do centro da Terra tem correntes elétricas muito intensas que geram esse campo magnético. Como eu te falei, corrente elétrica vai gerar campo magnético em volta dela. Então, já que tem correntes elétricas muito intensas acontecendo no centro da Terra, tem o campo magnético sendo gerado. E esse campo magnético vem dessas correntes. Mas a gente, para critério de visualização, a gente coloca aqui, é como se tivesse um ímã em barra gigante no centro da Terra. É como se tivesse. Não tem, tá? Que fique claro isso. Mas é melhor, é mais fácil imaginar assim. Daí, imaginando assim, ó, eu sei de onde a linha de campo sai e para onde ela volta. Beleza? Fechou. E saiba o seguinte, o norte magnético desse meu ímã gigante, imaginário, coincide com o sul da Terra. Ou seja, o norte magnético está apontado para o sul e o sul magnético está apontado para o norte. Norte magnético está apontado para o sul geográfico. Vou colocar aqui, ó, norte magnético, está apontado para o sul geográfico. Por isso que o ímã ele aponta para o norte. Fechou? E o sul magnético está apontado para o norte geográfico.
geográfico. Claro que tem inclinação, né? Lembre-se disso. Norte geográfico. Tá aí. Quem que descobriu isso aí, mais ou menos? Quem que começou a pensar nisso? Cara, em 1600 veio um cara, só por curiosidade, tá? Não precisa decorar, nada disso. Veio um cara chamado William Gilbert. E ele fez o seguinte, ó. Ele pegou um ímã. Ele pegou o ímã e pendurou numa cordinha. Então, pendurou o ímã aqui. Deixa eu colocar a cordinha um pouquinho mais pra cá. Pendurou o ímã pelo seu centro de massa. E toda vez que ele fazia isso, independente de onde ele estava, cara, esse ímã sempre apontava para o norte geográfico. Ou seja, o cara descobriu que tem um campo magnético na Terra. Porque faz esse ímã sempre apontar para o norte. E ele tentava de tudo, né? Ele mexia no ímã e girava várias vezes o ímã e ficava lá mexendo e tal. No final das contas, o ímã ficava lá, apontava para o norte. Sacou? Então, só colocou uma cordinha no centro, no centro de massa do ímã, daí ele descobriu que existia um campo magnético na Terra. Aquilo que eu te falei, ó, se eu colocar o ímã aqui, exatamente nessa posição, tá vendo? Tá vendo que o ímã se orienta tangencial à linha de campo? Tangencial à linha de campo. De modo que o norte, ele tá apontado pro sul. Então aqui, esse vermelhinho é o norte da minha bússola. E esse verdinho é o sul da minha bússola. Fechou? Se eu colocasse uma bússola nesse ponto aqui, ó, o norte que ele apontaria seria para cá. Se eu colocasse nesse ponto aqui, o norte seria para cá. Fechou? Mas sempre tangencial às linhas de campo. Então era aquilo que eu estava te devendo lá. Aqui, ó. Essa partezinha aqui, fechou? Então sempre o vetor indução magnética, o vetor indução, ó. O vetor indução é tangente às linhas de indução. Tangente às linhas de campo. Beleza? Tá aí. People, por que é importante existir um campo magnético na Terra? Meu, para você ter uma ideia, o Sol, ele explode a todo momento, ele libera muita massa. Se você quiser ter uma noção do que o Sol libera, faz o seguinte para mim, vou fazer uma pequena propaganda aqui para você dar uma olhada. Ó, no meu canal, no YouTube lá, é Academia de Cientistas. Tem um vídeo, você digita lá no YouTube, Academia de Cientistas, coloca E igual a mc². Daí eu vou falar dessa fórmula de Einstein, o que significa e alguns erros aí que alguns professores eles passam, porque às vezes essa fórmula de Einstein não é tão simples. E daí eu explico exatamente o que acontece na fórmula de Einstein. E eu mostro o que acontece no Sol. E o Sol, meu, é fusão nuclear a todo momento e ele perde muita massa a cada segundo. Então, ó, o Sol ele emite em direção à Terra também partículas altamente energéticas, coisas que se não tivesse o campo magnético aqui, a gente seria bombardeado e teria muito problema, a gente já tem problema com comunicação por causa dessas partículas que chegam e porventura passam pelo nosso campo magnético. Mas se não tivesse, cara, a gente estaria muito perdido. Então o campo magnético é super importante pra gente, por quê? Porque ela nos protege de partículas altamente carregadas, altamente energéticas lançadas pelo Sol, o chamado de vento solar. Beleza? Tá aí. E daí, se você quiser ver um pouquinho mais sobre o quanto o Sol perde por segundo e associar isso àquela fórmula de Einstein, E igual a mc², você pode entrar lá no site, lá no YouTube, colocar Academia de Cientistas, E igual a mc². Fechou? Academia de Cientistas. Beleza. Sabendo disso, vamos continuar. Ó, tá aí o que eu falei. Vento solar, partículas altamente energéticas, o nosso campo magnético, ele nos protege disso aqui. E por causa disso também, deixa eu te falar, por causa disso acontece um fenômeno muito legal, muito massa, que um dia eu tive oportunidade de ver lá no nortão da Suécia, cara. Eu fui lá pra terra do Papai Noel, lá ver urso polar, e lá eu tive a oportunidade única. Se você tiver, coloca na tua lista de coisas pra fazer antes de morrer. É possível. Se eu fui, você também pode. É possível e é massa. Uma das melhores coisas que eu já fiz na vida foi ver um fenômeno físico natural, natureza total acontecendo, que é o fenômeno da aurora boreal. A aurora boreal acontece justamente, essa foto fui eu que tirei, justamente por causa do vento solar e do campo magnético com a Terra. Acontece só nos polos. Pessoal, por que acontece só nos polos aqui, ó?
você vai aprender que quando carga elétrica chega com uma velocidade no campo magnético, ela sofre a interação de uma força magnética. E essa força magnética, a gente vai aprender isso aqui, ó. Vai aprender esse jeitinho de fazer aqui. Essa força magnética, ela vai desviar essa partícula para os polos. E olha esse desenho aqui. Esse desenho aqui está perfeito. Ele mostra que nos polos o campo magnético da Terra é bem mais intenso, né? Então, ó, a partícula vai indo para o polo. Chegando lá, como é bem mais intenso o campo magnético, ela começa a girar com maior frequência. E carga acelerada, ela emite luz, ela emite fótons. Ou seja, você começa a acelerar, a força magnética começa a acelerar aquela carga, ela chega na frequência do visível e emite um Hadouken, que é o que a gente vê. Sacou? A aurora boreal. Cara, e é sensacional. Luz verde, se mexendo no céu, dançando no céu. Do nada, assim, você tá num frio lazarento, sentado lá esperando. De repente, a gente não consegue prever isso, então é pura sorte. A gente sabe uma probabilidade. Hoje tem probabilidade máxima de acontecer. Porque o céu tá claro, teve a explosão solar mais acentuada, tá chegando na Terra e tem uma probabilidade de acontecer. Então, ó, vai, emite um Hadouken, emite luz. Daí você vê aquela paradinha verde começando assim. De repente, outras cores, vermelho, azul, e daí vai se misturando violeta e fica aquela luz dançando no céu, cara, do nada, natural. Muito sensacional. Faça, se você tiver a oportunidade um dia, vá e veja. Beleza, anota no teu caderninho aí. Isso aí foi lá na Suécia, beleza? Pra ver a aurora boreal. Beleza, people. Partindo disso, uma coisa que a gente vai precisar bastante pra frente é esse desenho aqui, que é o desenho de campo magnético uniforme, tá? Já vou te falar uma coisa. Tá vendo que tem vários pontinhos? Esse pontinho aqui quer dizer, sabe o quê? Quer dizer que esse campo ele tá saindo da folha, saindo da tela, no caso, saindo da tela. Beleza? Então, ó, a gente vai usar desenhos em 3D. Ele pode estar vindo, o campo pode estar vindo para a direita, pode estar vindo para a esquerda, para cima, para baixo, ou pode estar entrando na tela ou saindo da tela. E o pontinho aqui, geralmente eu vou desenhar assim, ó, um círculozinho e um pontinho. O pontinho quer dizer o quê? Que tá saindo da tela. E o xizinho, profe? Xizinho que tá entrando na tela. Tipo o cave aqui, quando tem um tesouro, né? Tem um tesouro lá, daí você coloca um cave aqui, esse xizinho. Quer dizer que tá entrando na tela, fechou? A gente vai precisar bastante disso, por isso que eu já tô te mostrando. E quando tem nessa configuração aqui, ó, igualmente espaçados, fiozinhos e pontinhos, quer dizer que meu campo magnético é uniforme. Ou seja, tem o mesmo valor de campo em todos os pontos. O campo no ponto A e no ponto B é igual ao campo no ponto C, por exemplo. Campo magnético uniforme, beleza? Vamos fazer um exercício rapidão? Ó, dispõe-se de 3 ímãs em formato de barra, conforme mostra a figura a seguir. Então, tenho o ímã AB, CD e EF. Tá, sabe-se que o polo A, olha que questão legal, sabe-se que o polo A atrai o polo C. Se atrai o polo C, quer dizer que A e C, ou um é norte e outro é sul, outro é norte. Com certeza, não sei qual é qual, mas eu sei que é. E repele o polo E. Então, A, ele atrai o polo C, atrai e repele o polo E. Ou seja, E e A têm a mesma configuração, ou sul-sul ou norte-norte, beleza? Se o polo F é sul, posso dizer que tua vez agora, beleza? Dá um pause aí. Isso aqui é mais raciocínio lógico do que qualquer coisa. Ó, polo F é sul. Polo F é sul. Com certeza o polo E tem que ser norte, confere? Porque é um dipolo. Sempre um dipolo. Nunca um monopolo. Então, norte. Se o E é norte e o E ele repele o A, então o A também tem que ser norte. Norte. Porque daí repele, né? Se o A é norte, o B tem que ser sul. E se o A atrai o C, quer dizer que o C é sul. E se o C é sul, o D é norte. E daí acabou. O que vier aí na alternativa você marca. No caso aí, letra D, né? A é polo norte e C é polo sul. Letra D.
Fechou? Vou deixar mais alguns exercícios aí pra você fazer nessa parte básica de magnetismo. Magnetismo é massa, né? Fala a verdade. Falou de aurora boreal, falou de bússola, falou de campo magnético na Terra, explosão solar, tal, ímã, atrai, se repele. E vamos continuar na próxima aulinha, vamos aprofundar mais sobre magnetismo. Falou? Vou deixar alguns exercícios pra você. Resolve e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.